Em frente com os nossos estudos, pensando ainda sobre a natureza da vida cristã. Na realidade, seria o último estudo sobre a primeira parte, tratando sobre a natureza da vida cristã. E é uma pergunta o tema, seria: o que é um cristão? O que é um cristão? E, veja, definir algo não é o mesmo, irmãos, que entendê-lo ou explicá-lo. Nós podemos definir algo, mas definir algo não é o mesmo que entendê-lo ou explicá-lo. As palavras humanas, as palavras que nós usamos, são um pouco mais do que rótulos que usamos para identificar os nossos pensamentos. Eles são como que moedas cunhadas pela mente humana e colocadas em circulação comum para facilitar o comércio da fala e da amizade. Contudo, assim como poucos que carregam moedas compreendem um mundo complexo das finanças, poucos que usam palavras humanas refletem muito sobre o seu real significado. Nós falamos do sol, mas quem pode entender os processos maravilhosos pelos quais ele nasce e se põe, trazendo luz e alegria a todas as criaturas? Falamos do casamento e amor, mas por trás de palavras tão simples está uma teia misteriosa de emoções que mal conseguimos explicar. Como duas pessoas podem se tornar uma só carne e se comprometer uma com a outra para toda a vida? E tantas perguntas poderíamos fazer. Quem então pode nos dizer o que significa ser cristão? Quem então pode nos dizer o que significa ser cristão? Veja, irmãos, em nenhum outro campo nosso vocabulário é tão insuficiente quanto nas coisas de Deus e de Cristo. Aqueles que forem para o céu um dia certamente ficarão maravilhados com algo quando chegarem à glória. E maravilhados com o quê? Com a verdade, irmãos, de que Deus é imensamente diferente de seus pensamentos sobre ele nesta vida. E muito melhor do que aquilo que nós pensamos acerca de Deus. Nenhum dos bilhões de pecadores, salvos ou não, que usaram a palavra Deus ao longo dos séculos, jamais usou o termo com uma verdadeira compreensão de como ele é. O mesmo pode ser dito de tudo relacionado a Deus. Por exemplo, falamos da Trindade, mas que concepção verdadeira temos do mistério inefável de um Deus que é três em um? Nem Atanásio, nem Agostinho, nem Calvino conheciam a milésima parte do que queriam dizer quando confessavam e afirmavam a Santa Trindade. Eles próprios, irmãos, admitiam isso no que escreveram. Apenas não desejavam ficar totalmente em silêncio sobre esses assuntos sublimes, como um deles afirmou. Mas certamente, ainda assim, ainda que afirmassem coisas gloriosas acerca dessa verdade bíblica, ainda assim tocavam apenas na superfície. O que é, então, afinal, um cristão? Veja, meus irmãos, quando nós pensamos acerca das coisas da palavra de Deus, das definições encontradas na Escritura, e sobretudo sobre Deus e Cristo, e tudo relacionado à sua verdade, nossos melhores pensamentos, especialmente sobre Deus, estão muito distantes da gloriosa realidade. Tão distantes, irmãos, quanto a compreensão de uma criança sobre matemática avançada, astronomia ou cirurgia cerebral. Isso é evidente, irmãos, para todo pai que entra, por exemplo, numa escola, para aqueles que vão até uma escola primária, e olham então para os trabalhos dos alunos nas paredes da sala de aula. Os desenhos de homens e casas, colinas e rios são reconhecíveis como tentativas primitivas de retratar a realidade. Mas quão rudes, ainda quão grosseiros ainda são esses desenhos, que nós conseguimos compreender, mas vemos que são tão simples. Como eles são simples em comparação com as obras-primas de Leonardo ou de Rembrandt. Homens que fizeram obras de artes impressionantes. Mas quão rudes, pequenos, imperfeitos são os esforços desses mestres
em comparação com as realidades que o nosso grande Criador fez. Eles são minúsculos comparados à beleza da criação do nosso Senhor. Então, assim como nossas ideias sobre Deus são tentativas grosseiras e mal formadas de mentes retardadas pelo pecado para concebê-lo como ele realmente é, também é nossa noção de ser cristão. Ainda que consigamos dizer algo, ainda assim tocamos na superfície daquilo que realmente significa ser um cristão. Mas veja, irmãos, afirmar isso não significa de modo nenhum, e não queremos sugerir isso, nem por um momento, que o pensamento de um cristão sobre Deus seja totalmente errado e, portanto, inútil. De forma nenhuma. Nós somos chamados a conhecermos ao Senhor. E toda mente cristã tem um conhecimento verdadeiro de Deus. Verdadeiro de Deus. Mas nossa percepção, embora verdadeira no que diz respeito à sua extensão, é apenas uma pálida sombra da realidade. O objetivo de dizer isso, irmãos, não é negar que conhecemos Deus. Mas qual então é o objetivo? É lembrar-nos de que Deus é imensuravelmente melhor do que nosso conhecimento dele. E também despertar nosso apetite para conhecê-lo melhor do que fazemos nesta vida presente. A Escritura fala sobre o conhecimento e o nosso conhecimento imperfeito. A própria Bíblia faz uma ilustração semelhante, a que usamos quando nos informa que, neste momento, como ensina 1 Coríntios capítulo 13, versos 9 e verso 12. Neste momento, conhecemos em parte e apenas vemos por espelho obscuramente. É isso que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, versos 9 e verso 12. Então, o ponto destacado é que o conhecimento terreno da realidade espiritual é muito imperfeito. O conhecimento de Deus que possuímos é válido, mas de forma alguma é um pensamento completo. O conhecimento de Deus, irmãos, vai além, mas ainda conhecemos pouco. Nosso nível atual de entendimento das coisas de Deus é bom o suficiente para nós, enquanto estamos em nosso estado infantil na terra, pois aqui entendemos e pensamos como crianças. Como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Mas veja, irmãos, no mundo vindouro, nós teremos um conhecimento de Deus e dos propósitos de Deus que ultrapassará imensamente o que podemos alcançar no momento. No estado futuro, pensaremos como adultos, como também ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, verso 11. Lá, cada um de nós seremos cristãos perfeitos. Mas enquanto aqui ainda caminhamos neste mundo, irmãos, não somos cristãos perfeitos, nem temos um conhecimento perfeito do nosso Deus. Enquanto nós caminhamos neste mundo, os meios de graça, tão necessários para nós nesta vida, são como um espelho. Um espelho em que contemplamos a glória do Senhor e somos transformados na mesma imagem de glória em glória. É isso que Paulo diz, o apóstolo, em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. É isso que nós experimentamos nesta nossa caminhada. Mas veja, não precisaremos de tal espelho no mundo vindouro. Por que razão, irmãos? Porque lá nós veremos face a face. Lá nós veremos o Senhor face a face. O conhecimento do Senhor, então, será imediato e direto. Aqui, enquanto vivemos, entretanto, irmãos, a realidade é totalmente outra. Ele nos é medido, ele nos é mediado através de uma variedade de influências e agências dadas por Deus. Nosso conhecimento de Deus vem através da ordem criada por Ele, da mente e da consciência, da lei e da autoridade, da oração e da meditação e, especialmente, através das Sagradas Escrituras e de sua fiel exposição por pregadores enviados por Deus, um conhecimento mediado.
Mas um dia nós veremos o Senhor face a face. Um dia teremos, como foi dito aqui, um conhecimento direto, real, completo do nosso Deus. Veja, irmãos, é porque estavam cientes dessa diferença entre o conhecimento terreno e o conhecimento celestial que alguns dos antigos convenentes escoceses, ao subirem ao cadafalso para morrer como mártires, se despediam da Bíblia, assim como de suas famílias e amigos. Se despediam da Bíblia, de suas famílias e amigos. Qual era a intenção deles? Sua intenção era lembrar a si mesmos e aos que os ouviam que a luz da Bíblia não seria necessária do outro lado da morte. Lá, eles conheceriam como também foram conhecidos, como ensina 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 12. Então, a luz da fé é como a de uma vela. Nós vivemos hoje por fé. A do céu é o esplendor radiante do sol ao meio-dia. É quando nós veremos, de fato, no céu. Passar da graça, irmãos, para a glória é dar um salto quântico, não apenas de conforto e deleite, mas também de conhecimento e compreensão. Assim como os enormes telescópios de nossos famosos observatórios ampliam em centenas de vezes o tamanho dos planetas acima de nós, nossa compreensão do Deus e Salvador, sempre bendito, será subitamente ampliada de forma dramática na morte. Lá conheceremos Cristo, não como agora, à distância e através do livro, mas de perto e por visão direta. Essa visão, então, plena, essa visão aberta de Cristo em glória, que os santos terão, certamente, irmãos, trará consigo um mundo totalmente novo de amor e de emoção aos seus corações. Veja, não que seja algo absolutamente e inteiramente novo para nós, porque nós já experimentamos os primeiros sinais disto nesta nossa caminhada com Cristo. Mas, irmãos, assim como o amor cresce com o conhecimento daquele que é amado, nosso amor por Cristo sofrerá uma poderosa amplificação e intensificação quando ele se revelar a nossa visão maravilhada. Com a atenção arrebatada da adoração, toda a igreja em glória verá, enfim, o significado de toda a sua teologia, de uma vez e para sempre, no estado eterno. Teremos uma clara compreensão de muitas coisas. Uma coisa que será plenamente compreendida pelos santos deve ser a total soberania e plenitude de sua própria salvação. Se algum deles já percebem isso nesta vida, certamente não é visto por todos, nem ainda é plenamente entendido por nenhum de nós. Mas a visão de um Cristo dado por Deus, de forma pactual, para ser o redentor e esposo de alguns pecadores, e não de todos, será uma prova mais clara da soberania divina absoluta do que todos os escritos dos teólogos deste mundo. Então, cada um sentirá plenamente o peso e o significado sublime das próprias palavras de Cristo que nós encontramos em João, capítulo 15, verso de número 16. João, capítulo 15, verso 16, irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vula conceda. Isso, certamente, irmãos, haverá de despertar em cada coração um anseio irresistível de exclamar aquilo que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6, quando a palavra diz: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Porque um Deus assim deveria amar
um pecador e não outro, quando nenhum era melhor do que o outro. Esse mistério, irmãos, está profundamente relacionado com a gratidão dessa doxologia que nós encontramos em Apocalipse capítulo 1. Os santos se encontrarão no céu, sem saber como ou porquê, exceto pela livre vontade de Deus, que é seu amor por eles. A eternidade, então, por si só, irmãos, não tornará a escolha misteriosa de Deus menos maravilhosa ou adorável aos nossos olhos. Mas, ainda mais, além disso, a visão de um Jesus no trono de seu Pai esclarecerá, de uma só vez, todos os erros dos pecadores que negaram a Cristo. A filiação eterna do Senhor Jesus, sua igualdade absoluta com o Pai, o mérito de sua paixão e derramamento de sangue, a completude de sua vitória sobre o pecado, Satanás e a morte, e a segurança da igreja, tudo será revelado como um relance de olhos para cada crente. Nossos olhos, irmãos, nossos olhos contemplarão o espetáculo panorâmico de um Salvador no centro do trono de Deus. Naquele dia, nenhum Pedro repreenderá o Senhor descuidadamente com, de modo algum, te acontecerá isso, Senhor. Nenhum Tomé duvidará. Nenhuma mãe de João ou Tiago falará pedidos aos santos ou anjos. Nenhuma Ave Maria quebrará o cântico dos serafins. Deus em Cristo será todo o tema de todo louvor. O pecado, então, será visto em toda a sua pecaminosidade como a contradição da vontade e a provocação à sua santidade. Pois somente quando Cristo for plenamente conhecido, Deus poderá ser plenamente amado por sua pureza ardente. E apenas quando Deus for assim conhecido, a pecaminosidade do pecado será compreendida plenamente. O pecado será lembrado no céu, mas não será motivo de tristeza para os santos, porque será visto à luz de uma redenção completada por um Cristo visível. E assim como a visão de Cristo despertará a nossa maior segurança e afeição, o amor do Espírito será derramado incessantemente em nossos corações. E nosso Pai Celestial continuamente falará palavras de paz e boas-vindas a nós. Naquele dia, conheceremos o mal apenas do ponto de vista do bem. E então, irmãos, nós teremos a graça de compreendermos a multiforme sabedoria de Deus revelada na igreja, como ensina Efésios capítulo 3, verso 10. Efésios capítulo de número 3, verso de número 10. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Assim, irmãos, a igreja tem sido, neste mundo, lamentavelmente, a instituição mais incompreendida na terra, perseguida, rejeitada, afligida e mal representada em todas as épocas. A igreja de Jesus Cristo será finalmente, e em sua presença mais próxima, vindicada e justificada. O destino do povo de Deus é de triunfo final. Esse é o destino do povo do Senhor. O riso dos santos será inevitável quando naquele dia virem quão verdadeiros e fiéis sempre foram as palavras de Deus. Isso é o que nós veremos. Isso é o que nós, como crentes, experimentaremos. E na sua perseverança maravilhosa, e no seu retorno ao lar, as hostes angelicais verão a multiforme sabedoria de Deus exibida em toda a sua intrincada complexidade. Cada conversão de um santo é diferente. Cada experiência de um santo é diferente. Cada labor de um santo é diferente. Cada dom de um santo é diferente. Cada desfrute de Cristo neste mundo é diferente. Cada morte e julgamento de um santo é diferente. No entanto, irmãos, todos os santos juntos serão felizes, santos, celestiais e harmoniosos no estado eterno. É uma igreja digna agora de um Salvador e de um Deus como esse. Mas então, verdades podem ser ditas, palavras podem ser ditas, mas como podemos então definir as coisas
A realidade é que nós não conseguimos definir bem ainda, nesse estado em que nós vivemos, tudo aquilo que diz respeito a Deus e a Cristo e as demais coisas relacionadas às suas verdades. Mas um dia nós, de fato, compreenderemos plenamente. Mas então, quem então pode dizer o que significa ser cristão? Somente um dia, irmãos, poderemos dizer plenamente o estado eterno com nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia nós poderemos compreender e ser, de fato, plenamente e de modo irrevogável e imutável, cristãos para a glória de Deus e para o deleite nosso eterno com Cristo, na glória vindoura que nós com grande expectativa aguardamos. E nesse estado eterno, nós teremos a graça de conhecer plenamente aquele que é o nosso Senhor, o nosso amado Deus, o Salvador e amado das nossas almas, Cristo. Amém. E aqui a gente conclui, irmãos, nosso breve estudo e terminamos essa primeira parte, não é? Tratando sobre a natureza da vida cristã. Ainda teremos outros conteúdos pela frente, pensando ainda sobre a vida cristã. Bom, irmãos, vamos orar.